Olá, o primeiro entrevistado da série Nossa Gente é o pastor Raul Cavalcante. Ele é casado com a missionária Ruth Cavalcante há 45 anos, tem 5 filhos, 6 netos, 4 bisnetos. Pastor, seja bem-vindo à TV O Progresso. Muito obrigado pelo convite e é uma alegria poder participar dessa série de programações. O senhor é graduado em Teologia pela FATEL, Faculdade Teológica de Ciências Humanas e Sociais Logos. O que mais, pastor? Eu tive o privilégio de fazer minha complementação em Teologia pela FATEL, né, Faculdade de São Luís, Rockman, e depois eu fiz um mestrado em Psicologia Pastoral pela Faculdade em Recife, e depois fiz o doutorado em Ministério por uma faculdade também de Brasília. E depois eu fiz muitos outros cursos, né, na área técnica, principalmente na área bancária, eu fiz muitos cursos. Eu acho que mais de 30 cursos eu participei na minha formação bancária. E também na área religiosa, eu fiz vários seminários e estudos, me preparando para esse grande ministério pastoral. O senhor pastoreou a Assembleia de Deus em Carolina e atualmente a Assembleia de Deus em Imperatriz. É vice-presidente da Comadesma, Convenção dos Ministros das Igrejas Evangélicas Assembleia de Deus e presidente da Comissão de Evangelismo das Assembleias de Deus. Sim, pela graça de Deus estou exercendo essas funções na área religiosa, né? Tanto na minha igreja como na minha convenção, que é regional, e na minha convenção nacional, e a CEJADB, exercendo esse trabalho na área do evangelismo e discipulado como presidente da convenção. E na área particular, secular, eu sou major também capelão da Polícia Militar do nosso estado do Maranhão. O senhor é natural de Imperatriz, a exemplo da sua esposa. Sim, eu e minha esposa, Ruth Ribeiro Batista, nós somos nascidos em Imperatriz, meus filhos nasceram aqui, inclusive meus pais, José Romeu Batista, Judite Cavalcante Romeu, todos nascidos em Imperatriz. Toda a minha história, a minha família é daqui de Imperatriz. O senhor estudou na Escola Governador Acha e depois na Bernardo Sayão, atual estado de Goiás. Sim, eu estudei no Governador Acha, fiz o primário, depois estudei na Escola Bernardo Sayão, né, que é o Ginásio Bernardo Sayão, também na Escola Técnica Amaral Raposo. Eu estudei todos aqui em Imperatriz, né? Fiz tanto naquela época o ginásio e também segundo grau, tudo aqui nessa região. O senhor é filho de evangélicos, como é que começou a sua vocação? Eu não sou filho de evangélico, o meu avô, que é conhecido como Tenente Pereira, né? Ele era evangélico da igreja cristã, que foi moderador dessa igreja por muitos anos na época, ele que segurou realmente esse trabalho em Imperatriz, e depois, através do meu tio, Jonas Barbosa dos Reis, que era da Assembleia de Deus, através dele é que ele foi me levando para a Assembleia de Deus aos 7 anos de idade, e ali tomei essa decisão de aceitar a Cristo, sendo o primeiro da minha família, né? Uma família de 11 irmãos, eu fui o primeiro a tomar essa decisão, e depois meus irmãos me acompanharam, e depois minha mãe e por último meu pai. Aí tornamos uma família totalmente evangélica dentro da Assembleia de Deus aqui em Imperatriz. Como foi o início? O senhor ainda criança, foi difícil esse processo? Com 7 anos de idade a gente está iniciando a vida, não tem muita experiência de nada, mas foi uma maior assim, sensação de alegria no dia que eu tomei essa decisão. Eu fui sozinho para a igreja, acompanhado do meu tio. Cheguei em casa, minha mãe já estava dormindo, eu contei para ela, e ela também só disse o ok, não disse nada. E no outro dia cedo, eu me lembro que eu me levantei, fui na casa do meu vizinho, assim 6 horas, 6h30 da manhã, com aquela euforia e alegria para contar para ele que agora eu era crente. E daí comecei uma vida de dedicação na igreja, mesmo criança, participando das atividades infantis da igreja, e fui crescendo, cheguei à minha adolescência, e depois eu cheguei à juventude, me casei com uma moça da Assembleia de Deus, que a Ruth é a esposa do pastor José Ribeiro, que era, na época, o vice-presidente da igreja, e aí teve toda essa história vivenciada dentro da igreja, e aí iniciei uma vida na casa do Senhor.
eu participei do primeiro trabalho da nossa mocidade dentro da igreja. Quando iniciou esse trabalho chamado UMADI, eu estava no primeiro culto, participando, e logo me destaquei na área da pregação da palavra, e isso eu ainda jovem, né? E depois me casei, e quando foi no ano de 84, quando houve a chegada do pastor Jairo Saldanha de Oliveira como pastor da igreja, substituindo o pastor Luiz de França Moreira, ele então, a pedido do meu sogro na época, a apresentação do meu sogro, Zé Ribeiro de Souza, ele me apresentou como líder da juventude. Assumi esse trabalho no ano de 84, e daí então comecei um trabalho de liderança, onde eu participei na nossa mocidade da igreja. Por 3 vezes eu fui presidente, com atuações grandiosas, diferenciadas, onde Deus me deu uma graça muito grande de desenvolver trabalhos grandes, que ajudou no crescimento da igreja. E daí eu passei para diversas outras atividades, como área de família, escola bíblica e todos os departamentos da igreja. Eu comecei a fazer parte deles e tive uma vida assim totalmente dedicada à igreja, né? Até chegar aos 38 anos de idade, quando eu senti um chamado específico de Deus para que eu ingressasse no Santo Ministério. Nessa época eu já trabalhava em Colinas como gerente do Banco do Estado de Goiás, e ali, no auge da minha carreira, de trabalho, eu tive essa direção de Deus e me apresentei à minha convenção, e logo em seguida eles me convidaram para assumir a igreja, a Assembleia de Deus de Carolina, no ano de 92, onde eu trabalhei apenas 1 ano ali. E depois de um trabalho feito naquela cidade, então a minha convenção me transferiu para Imperatriz. E estou até hoje, já completando agora no mês de agosto, 26 anos de trabalho pastoral aqui nesta igreja. Qual era o cenário, a configuração daquela época de Imperatriz, da região, sobretudo Imperatriz? Como é que era a Assembleia de Deus naquela época? Principalmente porque a Assembleia de Deus, hoje, com mais de um século de existência, vivia aí os seus primórdios, os seus inícios. A Assembleia de Deus Imperatriz, ela completou 66 anos, né? Ela vai completar agora 67 anos, agora em setembro, e quando eu entrei na igreja, a igreja só tinha, na época, 7 anos de idade. A igreja também estava começando. A cidade de Imperatriz era uma cidade muito pequena, e a gente não tinha muita expectativa da grandeza da cidade como ela é hoje, mas a igreja, ela teve um papel, assim, eu diria, de uma importância muito grande para a cidade. Pela visão do pastor Luiz de França Moreira, ele com a igreja, embora fosse pequena, a cidade também era pequena, ele começou a ter uma visão de expandir a igreja dentro da própria cidade, e ele ia para aqueles bairros mais pobres, e ali construía um templo pequeno. Como não existia naquela época, não tinha energia elétrica, não tinha nada, ele comprava um motorzinho de luz, né, botava naquele templo, e isso já chamava atenção. E depois, com o passar do tempo, houve aquele crescimento da própria cidade, com a abertura de novos bairros, através das invasões, e ali o pastor comprava um lote. Ele nunca aceitava um lote de invasão, assim, para poder aproveitar o momento. Ele comprava de alguém, e ali ele construía o templo e colocava um motorzinho de luz. Ali já era o lugar mais importante daquele pequeno bairro, era a igreja. Então a cidade era assim. Com isso, a Assembleia de Deus, ela fez parte do progresso e da dinâmica do crescimento da própria igreja. Isso até os anos de 84, né, quando houve a chegada do novo pastor, que era o pastor Jairo Saldanha de Oliveira. Era um homem talvez de 55 anos de idade, mas com uma experiência muito grande, e de uma ser um espírito jovem, visionário, de uma ideia grandiosa para a sua época. Foi quando ele teve a ideia de construir o maior templo do Brasil aqui em Imperatriz, que foi assim algo que abalou todos nós, aquela visão tão grandiosa. E ele veio para um lugar que não tinha valor na época, que era essa região da Lagoa da Covarpe, onde aqui não tinha valor essa região. Os mais velhos sabem disso, mas ele achou um local, comprou aquele lote, e dali lançou a pedra fundamental desse grande templo.
E ele, então, fez a estrutura toda, ele construiu, cobriu o templo, não chegou a concluir, por causa que findou seu ministério, mas deixou essa visão da grandeza, elevando o nome de Imperatriz do Senado brasileiro, colocando lá em cima, um patamar muito alto, porque quem está lá fora, que ouve falar da Assembleia de Deus, da grandeza desse templo, dessa obra, todo mundo fica admirado, porque no Brasil, cidades como São Paulo, Rio de Janeiro, em todos os lugares, não tinham um templo do tamanho do nosso. E isso foi que fez com que a igreja tivesse uma visão muito grande. E quando eu cheguei, em 93, eu dei apenas sequência desse trabalho, concluindo essa grande obra, e esse templo já tem aí, está completando 20 anos de história, né? E feito, e Deus abençoou de uma forma extraordinária. E isso alavancou um progresso tão grande, que há 25, 26 anos atrás, nós tínhamos 31 igrejas dentro da cidade de Imperatriz, e esses bairros mais distantes, como Camaçari, Lagoa Verde, Vila Davi na época, Bananal, nós tínhamos 31 igrejas, e a minha primeira medida aqui, quando cheguei, foi exatamente dar autonomia a todas essas igrejas que estavam fora do contexto da cidade. Esses lugares mais distantes, nós demos autonomia, depois tornaram cidade, como Davinópolis, e Bananal ficou anexado ali ao Ribeirãozinho e tal. E ficamos apenas com 21 igrejas nessa época. Dessas 21 igrejas, começamos a desenvolver um trabalho de expansão e chegamos a ter hoje aproximadamente um total de igrejas que foi gerado desse tempo central, mais de 200 igrejas, chegando a ter, me parece, 210, 220 igrejas, e chegando tendo uma necessidade que nós fizéssemos uma redivisão administrativa, dando autonomia aos campos, como Cafeteira, como Vila Lobão, Vila Nova, né? A Vilinha, tudo nós pegamos, organizamos campos e demos autonomia. E essa última emancipação que fizemos foi 80 igrejas de uma vez só que emancipamos, e ainda temos da BR para cá, hoje, 110 igrejas, que é ligada ao Templo Central. Então foi um crescimento assim, extraordinário da igreja em todos esses 25 anos, e além disso nós colocamos obreiros, missionários em 10 estados do Brasil e chegando a 25 nações, né? Onde temos trabalho organizado hoje. É um trabalho muito grandioso. E aqui na cidade, com toda essa dinâmica, Deus nos abençoou, que fomos para a da comunicação, né? Tendo a rádio FM Cidade Esperança, a TV Cidade Esperança, e temos também hoje centro de recuperação, Instituto Bíblicos, né? Colégio, creche, fazenda da igreja, onde se faz os acampamentos, e assim é uma dinâmica muito grande que a igreja desenvolve, e eu creio assim, com a graça de Deus, com a inteligência dada, não só para mim, que está como presidente, mas todo um conjunto de pastores que se uniram para desenvolver esse projeto. Estamos aí, para a glória de Deus, fazendo a obra de Deus e trazendo uma luz, uma esperança para a própria cidade de Imperatriz. Quando você tem na cidade uma instituição que cresce, que aparece, ela tanto engrandece a cidade, como gera uma esperança para todos, que é possível todo mundo também crescer na cidade. Como é que o senhor avalia o seu ponto de vista sobre esse crescimento da Assembleia de Deus, ou essa presença forte, efetiva da Assembleia de Deus nas regiões pré e amazônica, mas também o ir de pregar alcançando as demais regiões do Brasil e do mundo, como o senhor frisara há pouco? A Assembleia de Deus começa por Belém, passa por aqui, vai para Rio Grande do Norte e se expande o Brasil afora. Olha, a igreja ela nasceu com uma visão missionária em Belém, por 2 jovens apenas, né? Daniel Bego na Vingre, e de lá se expandiu para o Brasil, de lá foi ao Rio de Janeiro, né? E depois aos outros estados, e mais ou menos a Assembleia de Deus tem 68, nós temos 60 e pouco, talvez quase 40 anos depois que chegou a Imperatriz, né? Através do pastor Plínio Pereira de Carvalho, que foi o pioneiro, que no dia 16 de setembro de 1952 ele começou esse trabalho aqui. Mas todos os assembleanos já trazem consigo essa chama missionária, essa vocação que é o cumprimento dessa ordem imperativa de Cristo. Quando Jesus diz lá em Marcos 16 e 15,
ide por todo mundo, prega o evangelho a toda criatura, isso está impregnado em nós, essa vontade de avançar, de chegar, de cumprir esse mandato. Então, com essa dinâmica, com essa força, é que a gente foi trabalhando, todo mundo empolgado, né, e expandindo. Daqui de Imperatriz, saímos para toda essa região que tem aqui, Ribeirãozinho, Novo Bacabal, Itinga, Sailândia, tudo são fruto de trabalho desta igreja. E daqui ela se proliferou, expandindo por toda essa região e depois indo mais longe, né? Fomos a 10, 11 estados do Brasil, onde nós temos trabalho, depois fomos às nações, 25 nações. Ela vai muito longe e esse trabalho não para, ele continua indo para frente, porque a obra hoje tem muito mais dinâmica, hoje somos muito maiores, né? Temos muito mais gente, muito mais capacidade de avançar, e é isso que estamos fazendo, procurando cumprir uma ordem de Cristo. No âmbito pessoal, quais os planos o senhor ainda gostaria de realizar dentro dessa sua missão? Olha, a igreja, como ela é muito dinâmica, a área de abrangência dela é muito ampla. Então a gente, por mais que a gente faça, a gente ainda sempre aquém daquilo que poderia ser alcançado. Eu sonho muito assim. Primeiro eu gostaria de dar assim, uma nova roupagem para o Templo Central, porque tem 20 anos. Eu já desenvolvi um projeto de ampliação, não de ampliação, mas de reforma do templo. O projeto está todo pronto, todo já desenhado, pronto para esse trabalho. E dentro dessa visão nós estamos desenvolvendo um projeto no fundo do Templo Central que chama do Anexo, onde estamos modernizando, fazendo um auditório para mais de 1.000 pessoas, refeitórios para 400 pessoas e muitos outros departamentos. É tudo está construído, já está quase que pronto essa tarefa ali atrás. É uma visão também colocar um ar-condicionado e modernizar o templo. Essa é uma visão, é um desejo. Mas também estamos aí com um projeto de ampliar o número de nossos missionários, que hoje é uma faixa de 600, nós temos um plano para chegar a 1.000 missionários, quer dizer, abranger mais, chegar mais longe ainda nas nações. Esse é o nosso projeto. E, consequentemente, nós estamos aí com um trabalho de evangelização, que é a visão do crescimento, de ampliação ainda mais da igreja dentro da cidade, com aumento de número de fiéis. É uma visão que estamos desenvolvendo grandes projetos. Como você acaba de ver, nós tivemos agora, há poucos dias, um grande espetáculo, Imperatriz, que nenhuma igreja do Brasil evangélica foi capaz de fazer, né? Um trabalho grandioso que foi feito na Beira Rio, é o maior espetáculo a céu aberto, que já teve, claro, que outras igrejas, como a Católica, já devem ter feito trabalho em outras cidades. Mas Imperatriz, Maranhão e no Brasil, liderado por uma igreja evangélica, acredito que nenhuma fez. A igreja ela fez 2 filmes, longa-metragem, com produção própria, com o pessoal todo nosso, né? Aqui de Imperatriz. Então, são as coisas grandiosas. Acabamos de fazer, agora, por exemplo, ontem estivemos na exposição, já são 17 anos que estamos dentro da exposição, desenvolvendo um trabalho, levando o povo para lá. Essa semana que vem nós vamos fazer trazendo pregadores e pessoas dos Estados Unidos, onde vamos ter vários evangelistas americanos aqui para realizar na maior cruzada que Imperatriz já viu. Vai ser feito em Beira Rio a partir da semana que vem, começando no dia 15 agora de julho, ali no Templo Central, 3 dias, 15 e 17, e 18, 19 e 20 na Beira Rio, onde vão fazer um trabalho muito grande, com uma visão do reino, muitas curas divinas, muita gente participando e chamando a cidade para participar deste evento. Então, a gente sonha muito. Nós temos aí um centro de recuperação, que eu estou ampliando ele. A gente tem também um projeto com pessoas da terceira idade, que estamos desenvolvendo. Já começamos o projeto, nós temos aí áreas de convivência com idosos em alguns pontos da cidade, mas também queremos ter uma visão ainda maior, de fazer um local, que vai ser aqui perto do Templo Central. Já temos a área onde vamos criar um lugar de convivência,
com todo equipamento, com tudo para preparar para os idosos. Hoje nós estamos aí com um trabalho muito grande na área de infantil, né? Estamos realizando esse mês de julho a Escola Bíblica de Férias, né, que é conhecida a EBF. A gente faz um trabalho grandioso para 10 mil crianças que estão sendo alcançadas. E agora, nesse mês ainda, dia 15 ao dia 20, nós vamos estar desenvolvendo o acampamento criança, na fazenda da igreja, onde a gente faz todos os anos com criança, é uma semana lá. Então, são muitas coisas, muita visão, muita coisa que a gente sonha, que está realizando e querendo ampliar tudo isso para alcançar, assim, vamos dizer, eu não sei aonde. Enquanto tiver vida, força e oportunidade, a gente quer dedicar a vida para que façam um trabalho para alcançar mais pessoas para Cristo. Esse é o meu maior. No sentido de fazer ecoar essa ação junto à juventude, aos jovens, crianças, aos adolescentes, como é que está sendo processada a questão da mudança na IBD, a Escola Bíblica Dominical? Olha, nós estamos aí com esse trabalho, toda essa dinâmica, ela é passada através de trabalhos práticos com as nossas crianças e também com a nossa juventude. Através do Ministério Infantil, é desenvolvido todo esse trabalho, a EBF, a Escola Bíblica Dominical, acampamentos e apresentações no shopping, apresentação em todos os lugares que as crianças fazem. Mas através da mocidade e dos adolescentes, é um trabalho que nós estamos desenvolvendo com eles, aonde levando as pessoas a ter-se uma nova paixão por Cristo, despertando neles esse sentimento de amar a Deus. Então, a juventude hoje, nós estamos, inclusive vai ter agora, no mês dia 9 e 10 de agosto, agora, um grande congresso da juventude aqui no Templo Central. Nós temos trabalho em todos os congressos, nós temos trabalho, mas também fazemos por área, por setores, né? Fazemos aqueles pré-congressos para dar uma dinamizada e fazemos os acampamentos com eles e palestras específicas para que eles possam entrar nessa dinâmica da igreja. Hoje nós temos aqui, por exemplo, na congregação em Jerusalém, nós temos escola, hoje escola bidominical só em inglês para eles, nós temos culto só em inglês para despertar o jovem a buscar mais essa língua. Então tudo isso é feito, né? E os desbravadores também? Aí nós temos hoje, nessa área da igreja, nós temos 3 grupos fardados dentro da igreja. Um é com as crianças e os pré-adolescentes, que é o escotismo, né? Nós temos aí, desde a faixa mais tenra até a área mais ou menos da pré-adolescência, temos o escotismo, que já tem muitos anos que se trabalha com ele. Depois nós temos o trabalho chamado Comando Gólgota, são as pessoas que foram militares ou aqueles que têm desejo, que amam a área de militarismo. Então nós temos um trabalho com eles de preparação, de traquejo militar, de vida militar, onde eles desenvolvem um trabalho com a juventude. Esse trabalho nós chamamos de acampamentos, onde eles vão dar treinamento para essa juventude, para levá-lo a conhecer Cristo, a despertar nele o sentimento, o desejo de evangelização. E também todo esse acampamento do Comando Gólgota trabalha com obreiros. Todos os obreiros da igreja, sejam quais forem, todos passam por um treinamento com o Comando Gólgota, porque eles são preparados para dar o traquejo da vida, levar as pessoas ao quebrantamento, à humildade e também à hierarquia, à disciplina. Então, você trabalha com ele. E ainda temos na área fardada o que chama as capelanias, né? Hoje temos um grupo, mais de 100 pessoas, que são os capelães, que trabalham nos hospitais, nos presídios, nos momentos de calamidade da cidade, em toda situação, eles estão ali, são profissionais liberais que estão fardados e prontos para servir onde quer que seja chamado. Bom, outro aspecto fundamental é em relação à harpa. Evangelizar, mas também por meio da música. Eu sei que a harpa foi de fundamental importância no crescimento da Assembleia em âmbito de Brasil e de mundo. Claro, a harpa é o nosso cenário oficial, né? A Assembleia é festiva, a gente vê a música bem presente. A igreja ela tem um ministério de música muito forte aqui, né? Nós temos hoje liderada pelo maestro Arão, nós temos uma banda de música com quase 200 músicos, né? Pessoas que tocam em várias congregações e quando junta a banda de música, ela traz um impacto muito grande. Até que teve um desfile da igreja
e a nossa banda passando. Eu estive olhando um dia desse, tinha mais de 2 milhões de acessos, a pessoa visualizando no mundo inteiro o trabalho da banda de música, Lírio dos Vales. Mas também uma escola constante de formação de alunos. Nós temos uma escola de preparatório. Além disso, nós temos os corais, nós temos os vocais, temos as coreografias, toda uma dinâmica de área musical que a igreja desenvolve, porque a igreja ela é muito alegre, tendo como base a harpa cristã, mas não somente a harpa cristã, as demais músicas, que chama essas músicas mais avulsas, né? Elas também fazem parte do dia a dia da igreja, e a igreja ela passa a ser muito alegre, muito festiva, por causa do Ministério da Música, que é um trabalho realmente muito grandioso que a igreja faz. Qual a importância da família na vida de um pastor que pretende ter êxito em suas funções? Olha, a família é de fundamental importância em todo o setor da sociedade. E pastor, principalmente porque, como diz a Bíblia, que nós somos chamados para ser exemplo dos fiéis. Na palavra, no trato, na fé, na pureza, no espírito. Esse pastor precisa ter uma família equilibrada, alicerçada, dentro dos padrões que a palavra de Deus estabelece, para ele poder, então, ser o exemplo a todo o rebanho. Então, passa a ser de fundamental importância a família na vida do pastor, para que ele possa estar pastoreando também famílias. E, juntamente com essa importância, a igreja desenvolve um trabalho na área da família, né? Exatamente, tendo um ministério de família muito atuante, onde a igreja desenvolve um trabalho nas casas, fazendo aqueles pequenos grupos, estudando só com famílias, levando os casais a refletirem, a ter a descobrir as suas dificuldades. Isso dentro do lar é feito através de cursos, e a igreja ela faz um culto todos os meses nessa área, além de ter uma equipe treinada para os aconselhamentos nos problemas de conflitos que as pessoas enfrentam. Então a igreja todas tem essa equipe preparada, né? Tanto é que no templo central ali nosso, os casamentos da justiça hoje é feito dentro do templo central. E são 60, 70 casais semanais que a justiça casa lá dentro, mas antes desse casamento nós temos um obreiro, um pastor, um líder que ministra uma palavra para essas pessoas que vão se casar. Então sempre nós temos essa oportunidade de estar ministrando. Então é um trabalho muito grande que a gente desenvolve com acampamentos, com palestras, com congressos, com seminários, tudo na área de família, para prepará-los para enfrentar um grande desafio que a sociedade moderna enfrenta hoje, que é justamente a desestruturação da família. E para que essa família não seja desestruturada, então a igreja investe pesado nisso, nessa conscientização, que nós devemos manter nossa família dentro dos padrões bíblicos, porque entendemos que ela, com o menor lucro social, é também o mais importante para a humanidade. Como funciona o trabalho de ser pastor de pastores? Um pastor nesse contexto também é ovelha? Sim, o pastor também, primeiramente, ele é uma ovelha. Ele aprende o traquejo da vida cristã na igreja, dentro da normalidade da igreja, nos cultos, doutrina, escola dominical, nessa vivência da igreja nos diversos departamentos, até quando ele chega à posição de pastor, quando é comprovado um chamado dele de Deus para essa área. Ele vai fazer também cursos, o Instituto Bíblico dá a ele, né, o preparo teológico, mas ele vai ficar debaixo de cuidados pastorais. A nossa igreja ela tem setores, né? Cada área, ou melhor, a cidade dividida em áreas de 10, 12 congregações cada área, e ali nós temos um pastor supervisor, que nós chamamos de pastor de área, onde ele pastoreia esses pastores, acompanhando a parte administrativa, acompanhando também a parte familiar, acompanhando tudo. E depois tem um pastor presidente que pastoreia todos eles, através também da programação da própria igreja, de acompanhamento, visitação e orientação para que eles possam ser bem-sucedidos na vida familiar, na vida religiosa, vida financeira e na vida estudantil. Porque nós levamos o pastor a estudar, a se preparar, todos eles têm que ter um curso superior, todos eles têm que ter uma família equilibrada, todos eles têm que fazer uma programação também da sua própria vida financeira, se preparando para chegar na velhice
ele não ficar numa dependência, a ver dos filhos, ou dependência qualquer. Ele precisa ter uma vida de uma independência financeira, exatamente para que ele seja um exemplo para os mais novos. Nós estamos falando para a região, o estado do Brasil e o mundo por meio da internet, inaugurando a TV Progresso, jornal também na versão internet. Quais características o senhor apontaria como essenciais para quem deseja exercer o pastorado? Para quem deseja ser pastor, ele tem que ter de fundamental importância de duas coisas essenciais. O primeiro é a convicção da sua salvação. Porque um pastor assumir uma igreja e ele não ter convicção de que é salvo, isso é triste, tanto para ele quanto para a igreja que ele vai presidir. Então, é preciso que ele tenha esse entendimento. Até porque o salmista, no Salmo 51, ele vai dizer assim: torna a dar-me a alegria da tua salvação, então ensinarei os pecadores os seus caminhos e eles a ti se converterão. Isso mostra claramente que o pastor tem que ter essa convicção firme, que eu sou salvo, para que ele possa, com essa alegria, poder levar essa mensagem aos outros corações. A segunda coisa importante é ter o chamamento de Deus, porque nem todos são chamados para ser salvos. Todos nós somos chamados para a salvação. Essa é a promessa que o Senhor nos fez em 1 João 2,25. Esta é a promessa que Ele nos fez, a vida eterna. Todo mundo é chamado para a salvação. Agora, chamado para pastorear é especificamente o chamado de Deus para a pessoa. Isso é um chamamento individual. Então, aquela pessoa que tem esse chamado, como disse Paulo, quem deseja o episcopado, excelente obra deseja. Se alguém teve esse chamado real, que brotou do coração dele, essa chama viva, essa vontade de fazer, porque ama a Deus, ama a obra de Deus, então isso é de fundamental importância. São duas coisas fundamentais. Existem outras, como por exemplo um preparo teológico, mas todas as coisas, no nosso caso, a gente pode deixar como segundo plano. Quer dizer, a salvação dele e a chamada dele. Depois, ele tem todo um projeto durante a sua vida de preparação. Às vezes ele pode entrar no ministério sem ter um curso teológico. Depois que ele entra, ele tem 5, 6 anos para se apresentar o seu diploma. Ele vai entrar, nós vamos dar as condições para que ele estude e se prepare teologicamente. Muitas igrejas exigem que se faça antes. A nossa igreja ainda isso pode fazer no próprio andamento da vida ministerial. O que nós priorizamos é chamada de Deus e convicção da fé. Como as pressões do cargo podem atrapalhar a trajetória de um pastor? Hoje, assim, a maior pressão que o pastor enfrenta é exatamente isso. Primeiro, uma concorrência. A concorrência ela é muito positiva e ao mesmo tempo é negativa. Ela é positiva porque quando você tem concorrência, você tem que se aprimorar. Você tem que vamos dizer assim, se repensar, você tem que parar para pensar melhor as coisas, saber tratar melhor as pessoas, você tem que ser mais dinâmico, porque você está diante de uma concorrência. Ao mesmo tempo, ela se torna negativa, considerando que o pastor precisa mostrar resultados. E nessa necessidade de mostrar resultados, da sua igreja crescer, da sua igreja desenvolver financeiramente, da sua igreja alcançar as metas que, às vezes, o próprio pastor ou então a sede estabelece, o pastor pode entrar num momento de angústia quando ele não alcança os seus objetivos. Por isso é que há essas depressões. Muitos pastores caem numa depressão, a família pode sofrer por causa dessa angústia na busca de resultados e quando não se consegue. E não se consegue exatamente porque a concorrência ela atrapalha um pouco. Porque a igreja ela tem assim, um perfil que deve ser vivido dentro da palavra de Deus. É um perfil que a Bíblia chama assim, um caminho estreito para entrar numa porta também estreita. Significa compromisso, renúncia nessa busca. Com as concorrências, o que acontece com os pastores? Eles afrouxam a doutrina. Não há aquela exigência do fiel cumprir determinadas coisas, porque quando ele aperta aqui, eles correm para outras igrejas que estão de portas abertas, abrindo para todas as situações. Por causa disso, os pastores entram em certos conflitos. Mas quando nós somos conscientizados da chamada de Deus e também a gente é consciente
de que, como dizia Paulo em Gálatas 2:20, eu sei que Cristo vive em mim, essas coisas a gente supera numa crença, num descansar do coração em Deus, de permitir que Deus haja através dele, de forma que os resultados que aparecerem, a gente glorifica o Senhor, e aquele resultado que não vem, a gente continua esperando em Deus, sem entrar no desespero de causa. A propósito, quais os benefícios do pastoreio de pastores, pastor? O benefício do pastoreio para os pastores, fazer pastorear pastores, é o acompanhamento, porque você imagina num universo desse, por exemplo, nossa igreja, que nós temos só no nosso campo aqui, são 110 pastores. Esses pastores são pessoas, são humanos, têm suas fraquezas, suas limitações, suas necessidades. Então é preciso que o pastor, o líder desses pastores, seja uma pessoa que esteja comunicando com eles, relacionando, procurando amizade, ajudando, se tornando o pai deles, para que eles possam sentir segurança e não sentir sempre ameaçado na perda do cargo. Porque o que entra em desespero é a pessoa sentir-se que pode perder seu cargo a qualquer momento por causa de alguma coisa. O pastor sempre colocando como um pai, pastoreando, acompanhando e ajudando a cumprir a sua missão. Ajudando também até na própria planejamento da sua congregação, para que eles possam assim fazer um trabalho com mais tranquilidade, com objetivo, alcançando suas metas, mas sentindo no pastor, líder, um pai, um amigo, um companheiro para ajudar nessa caminhada. Na condição de liderança da Assembleia de Deus em Imperatriz Região e acompanhando a evolução da igreja ao longo dos anos, quais os maiores desafios para se chegar a uma igreja saudável? Olha, a igreja, o maior desafio... Os tempos mudaram? Os tempos mudaram, mas uma igreja, os princípios que norteiam a igreja, elas nunca vão mudar. Por mais que haja tantas mudanças, tantas coisas, mas as coisas básicas, o que pode produzir uma igreja saudável? É sempre o estudo da palavra e sempre a oração, sempre as pessoas congregando, é sempre a pessoa cumprindo os princípios da palavra de Deus. As demais coisas, elas acontecem de acordo às próprias circunstâncias de cada lugar, de cada tempo, né, se adaptando. Antigamente você fazia um templo baixinho, tão simplesinho, porque a condição do povo era aquela. Hoje você faz um templo mais suntuoso, um templo mais aconchegante. Antigamente a gente não tinha, talvez botasse um som, uma caixinha, hoje bota um som mais ambiente, né? Todas as coisas mudam, mas os princípios não podem mudar. A pessoa ir para a igreja, amar a igreja, a toda a igreja, os membros têm que amar, como diz Salmo 50, versículo 5, congregai, povo meu. Todo mundo tem que amar a Bíblia, estudar a Bíblia, porque esta é o prazer, do Salmo 119, versículo 97. Ó, como eu amo a tua lei, a tua palavra. Todo mundo tem que orar. Orar sem cessar, Tessalonicenses 5:17, são fundamentais na vida. Não adianta se estudar muito, se fazer muitas coisas e esquecer dessa base. Se esquecer dessa base, então as pessoas não fazem igreja. Eles fazem clubes sociais, fazem instituições apenas materialistas, apenas aglomerado de pessoas. Porque o principal da igreja, o alvo de quem vai para a igreja é chegar do céu. Se ele não tiver essa visão do céu, a igreja se torna apenas uma coisa material. E aí não tem a razão. Porque, como disse Jesus, em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Olha, o projeto é a vida eterna. Se a pessoa está na igreja, se o alvo não for esse, a vida eterna, então a razão dele estar aqui, ela não tem muito significado, é apenas passageiro. Mas quando se tem um alvo da vida eterna, como diz Hebreus 12, versículo 2, olhando para Jesus, então tudo tem razão de ser. Aí se anda pelo caminho que ele traçou, ir para a igreja, estudar a Bíblia, orar e também adorar o Senhor. Esse é o caminho que nos leva ao advento ao céu. Da tecnologia, a propósito, veio ajudar o pastor, o missionário? Sim, ajuda muito. Nós estamos agora para o mundo. Nós estamos aqui, por exemplo, você está falando hoje com o mundo. Antigamente você não falava, hoje você está realizando um culto na igreja e o mundo todo está assistindo. A gente está ali no Templo Central pregando, ali nós estamos com a televisão nos filmando, a nossa rádio está jogando
aí para o mundo todo através do Facebook, e depois fica gravado para outras gerações até acompanhar, são isso. E além de tudo, a tecnologia ajuda muito no sentido do próprio pastor, porque o entendimento da palavra, porque às vezes o pastor ficava muito limitado à sua própria capacidade somente. Hoje, ele com facilidade entre redes sociais, e ele pega um assunto, ele se desdobra, ele rapidamente ele sabe o pensamento de 10, 20 pessoas que pensam a respeito, e ele faz sua linha de pensamento. Então facilita muito essas coisas. Embora a gente sabe que tudo que é bom também tem um lado ruim. Vamos dizer, por causa das redes sociais, as pessoas também se acomodam, não querem ir para a igreja, eu posso assistir um culto aqui de televisão. A pessoa em rede social, eu não quero nem estudar a Bíblia, porque eu pego um texto e já está aqui. Ele não busca de Deus uma inspiração. São um lado negativo, mas também tem um positivo. E a gente olha pelo lado positivo, que realmente veio contribuir muito com esse entendimento dos pastores e com o próprio crescimento da igreja. A escola dominical já chegou à televisão também. Sim, e o senhor tem o seu gabinete pastoral. Sim, nós temos o gabinete pastoral, nós temos aí o pastor Hildo que faz aquele culto doméstico em sua casa, todo dia na rádio. Nós temos o Henrique, que faz um trabalho muito bonito de escola dominical há muitos anos, através da TV, através da internet. Então, as redes sociais, toda a tecnologia, ela só vem para o bem. E todas as coisas também, ela pode ser transmitida para o mal. Mas você olha para o lado positivo, tudo contribui para o bem dos que amam a Deus. Pastor, aproveitando, em 31 de outubro de 2017, o mundo comemorou os 500 anos da Reforma Protestante. Em 31 de outubro de 1517, Martinho Lutero pregou na porta de uma igreja em Wittenberg as 95 teses que desestruturaram a Igreja Católica e criou uma nova forma de ver o cristianismo. Quais os avanços dessa reforma? Olha, os avanços foram consideráveis. Apesar que Martinho Lutero, ele era um padre e não queria deixar de ser padre. Ele não criou uma igreja. O alvo dele era reformar a própria igreja. Era confrontar o caminho que a igreja estava seguindo, que era um caminho perigosíssimo, ia levando as pessoas para um lado totalmente fora do que era proposto pela Bíblia. Então ele confrontou com as suas 95 teses. Com esse confronto, então daí nasceu esse movimento que gerou uma igreja chamada luterana, né? E daí as demais igrejas protestantes. E com isso, há 500 anos, você pode fazer assim, uma leitura na história, você vai ver que todos as grandes conquistas da humanidade, o grande crescimento da humanidade, ele aconteceu exatamente a partir do momento que a Bíblia foi entregue ao povo. Há 500 anos atrás, tudo mudou na história da humanidade. E já tinha mais de 5 mil anos de história, que a humanidade ela praticamente desenvolveu muito. Mas daí, desses 500 anos para cá, abriu as portas para o progresso em todas as áreas para a humanidade. Isso também era um projeto de Deus que veio aí contribuir com esses dons que foi dado aos homens. Foi dada uma oportunidade para o homem desenvolver todo o seu potencial a partir da entrada da Bíblia no seio da sociedade. Vamos aqui a um breve raio-x. O que o senhor mais gosta de fazer nas horas de folga? Olha, na verdade, o que eu mais gosto de fazer de folga são duas coisas. Quando eu tenho bastante tempo, eu gosto de descansar, porque a minha tarefa é muito corrida, eu tenho muitas atividades. Então, quando eu tenho tempo, eu gosto de dar uma descansada, mas eu tenho uma recreação no meu momento de descanso, que é a meditação na Palavra de Deus. Eu gosto de meditar nas coisas de Deus, de orar, de ficar com Deus. É tudo o que eu gosto de fazer. Mesmo que eu fique descansando, mas eu estou ali me tendo uma comunhão com Deus, procurando entender as coisas de Deus, de relacionar com Ele, para me chegar àquela conclusão: Cristo vive em mim. É tudo que eu busco hoje, é tudo que eu quero, é ter essa convicção, e é o que eu estou tendo e é o que eu prego hoje. Cristo vive em mim, porque esse é o caminho. Então isso eu me recreio. Eu vou ali para uma chacrinha que eu tenho, eu pego ali a Bíblia para ler, fico um momento de oração e procurando buscar de Deus esse entendimento. Existe alguma comida predileta? A comida minha predileta, quando as pessoas me chamam para me almoçar na casa dele,
O que você quer comer? Eu digo, arroz, fava e galinha caipira. Só isso, eu nunca digo outra coisa. Coisa da nossa região. Tudo aqui da nossa região, coisa bem simples. O que eu gosto de comer é o arroz, a fava, ou às vezes o feijão e a galinha caipira. Visão de mundo. A visão que eu tenho do mundo é que nós estamos tendo assim, um grande desenvolvimento tecnológico, a visão que o mundo vai crescendo muito, mas ele vai com duas linhas de trabalho. Uma é do lado negativo, que é o pecado chegando ao auge, para chegar à meia-noite espiritual, onde o mundo vai crescendo até chegar ao máximo do auge do pecado. Ao mesmo tempo, a igreja vai também crescendo para chegar a meio-dia espiritual. O mundo chega à meia-noite e a igreja chega ao meio-dia, onde refletirá a beleza e a glória de Cristo através da igreja. É o auge quando Jesus Cristo vai vir buscar a sua igreja. Quando o mundo chegar ao auge do pecado, a igreja chegar à posição da estatura do varão perfeito, é quando Jesus Cristo vem buscar a sua igreja. Amizade, o conviver social. Eu tenho um convívio social com muita gente, um relacionamento muito grande, pastores, amigos, igreja. É como disse aí um certo cantor, eu tenho 1 milhão de amigos. Mas eu tenho um convívio especialmente com minha família. É com quem realmente eu me relaciono, minha esposa, meus filhos, é com quem eu brinco, com quem eu converso, com quem eu abro meu coração. E eu não sou de muito nas casas, de ficar batendo papo, não. Mas eu crio uma situação lá na nossa chácara, é um lugarzinho na beira do rio, onde eu crio uma situação onde os pastores vêm a mim, aonde a gente pode ter mais um momento de conversação. Mas eu ir na casa deles é um pouco mais difícil, até por causa do tempo. Então eu estabeleço um dia por semana para almoçar na casa de um. Então naquele dia eu vou almoçar, que toda terça eu almoço na casa de um pastor. É aquele momento que eu vou na casa dele. Mas na minha chácara eu convido, eu trago eles para a gente ter aquele momento de comunhão. Mas a minha convivência real de amizade está muito com minha esposa e meus filhos. Se zerasse, o senhor faria tudo outra vez? Os esforços valeram a pena? Se fosse assim, tivesse que começar, eu fazia tudo com muito mais dinâmica. Hoje, com a cabeça branca que tenho, 65 anos de vida e com 27 anos de ministério, né, que é 26 mais 27 anos, com a experiência que eu tenho, eu faria tudo de novo, só com uma visão ainda muito mais dinâmica. Eu acredito que se fosse para mim começar tudo hoje, voltasse o tempo, que eu tivesse a juventude, com a experiência que tenho, se eu conseguir chegar de 21 igrejas, nós fomos a 200 e poucas, e com todo o dinamismo, acho que nós dobraria pela visão que eu tenho e como eu faria. E sobre essa máxima de Vinícius de Moraes, o nosso poeta, por mais longa que seja a caminhada, o mais importante é dar o primeiro passo. Sim, é tudo na vida. Para você chegar a qualquer alvo na vida, tem que dar o primeiro passo, tem que dar subir o primeiro degrau. E aí é onde está um dos grandes segredos, tanto na vida espiritual quanto material. Porque na vida espiritual, principalmente, as pessoas estão sempre esperando alguma coisa que aconteça no sobrenatural para dar o primeiro passo. Na área da cura divina, da pregação, de todas as coisas. Quando os discípulos entenderam isso, lá em Marcos capítulo 16, versículo 19, os discípulos entenderam que eles precisavam dar o primeiro passo. Quando ouviram a instrução de Cristo, ele disse, tendo eles partido, começaram a pregar a palavra. E o Senhor ia confirmando tudo isso com os sinais, prodígios de maravilha. Eles entenderam que poderia dar o primeiro passo e deram o primeiro passo, enfrentando 1000 dificuldades. E o Senhor ia confirmando. Eu entendo isso, que para nós podermos fazer qualquer coisa no reino espiritual e também no material, tem que dar o primeiro passo acreditando. Não precisa esperar que haja alguma coisa sobrenatural. Você tem a vocação, tem o chamado, dê o primeiro passo confiando em Deus e você alcança seus objetivos. Pastor Raul Cavalcante, muito obrigado pela sua presença aqui na TV Progresso. Para o mundo, por meio da internet, o senhor inaugura aqui o programa Nossa Gente. Estamos estreando com o pastor Raul Cavalcante, um espaço destinado a preservar, valorizar as pessoas que fizeram e continuam fazendo parte, escrevendo efetivamente a história de Imperatriz. Como foi a sua estada aqui na TV Progresso? Espero ter correspondido com as suas expectativas. Muito obrigado e até o nosso próximo encontro. Amém. Eu quero agradecer a Raimundo primeiro, né, por esse grande privilégio, poder estar com você aqui e poder a gente ter uma conversa franca e quem sabe através dessa programação o mundo possa nos ouvir
e tirar lições preciosas que vêm ajudar na salvação das pessoas, na estabilização de suas famílias e também no próprio progresso dele, da vida dele material, para que ele possa ser lá no final da vida. Ele tem 2 finais importantes. Um é nessa vida, quando estiver velho, cabeça branca, ele possa olhar para trás e dizer assim, valeu a pena viver. E o segundo momento, quando ele morrer, chegar da eternidade, ele possa chegar na presença de Deus assim, valeu a pena ter sido encontrado com Jesus. Portanto é isso, pessoal. A gente fica por aqui. Até o nosso próximo encontro com mais um Nossa Gente. E como disse Câmara Cascudo, o melhor do Brasil é o brasileiro.